E como o nosso pastor mencionou, nós estamos no mês do Advento de Cristo. E ao longo desses domingos que antecedem o Natal, que será no dia 25, nossa cantata, nós iremos ministrar mensagens alusivas ao nascimento de Jesus. Nós começamos domingo passado, domingo à noite eu ministrei sobre o Advento de Cristo. Hoje pela manhã o nosso pastor também mencionou essa série de mensagens no livro de Isaías sobre o Cristo, o seu reino, o príncipe da paz. E esta é a mensagem profética que prenunciava a chegada de Cristo. E nessa noite eu quero falar sobre a linhagem de Cristo e o seu Natal glorioso. Eu peço licença aos irmãos para a gente ler o texto todo. E são nomes e mais nomes. Então, a gente normalmente, quando lê esses textos, a gente não se estimula muito. Aliás, genealogia, existem até dados que comprovam isso. É aquela parte do texto que quando você se programa para ler a Bíblia toda, se você não tiver assim muita disposição, você para de ler ali, aí você desiste de continuar lendo. Porque você começa a perceber uma série de informações que não lhe acrescenta nada. Fulano, pai do fulano, pai do fulano, pai do... E realmente, muita gente desiste de ler a Bíblia justamente nas genealogias, porque é uma parte que parece não ter sentido, mas tem um sentido. Eu quero ler com vocês. O meu foco não é necessariamente uma exposição, uma mensagem expositiva da genealogia em si, mas pensando com as lentes de Mateus. Por que quando Mateus quis falar do nascimento de Cristo, ele começou falando da sua linhagem? Esse foi o foco da minha reflexão, da minha meditação, e quero compartilhar com vocês. Então eu peço que nós leiamos, meus irmãos, Evangelho de Mateus, capítulo 1, a partir do versículo 1, até porque eu vou citar personagens aqui dessa genealogia que eu não precisarei mais retomar a leitura, e a gente terá lido toda, em nome de Jesus. Vamos juntos. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá e os seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zera, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab. Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute, e Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias. Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acaz. Só gente boa, meus irmãos. Acaz gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e os seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, e Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoque, Sadoque gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. A igreja pode dizer amém? Amém, né, meus irmãos? Glória a Deus por esta leitura. E ela é impressionante. Eu, coincidentemente, cai bem nesse dia do dia da Bíblia, porque rapidamente, em 15 versículos, a gente tem boa parte da história bíblica, as gerações, uma extensa linhagem de famílias que culminaram, meus irmãos, agora sendo progenitores daquele que seria o mais desejado e o mais esperado das nações e do povo de Israel, Jesus Cristo,
o Messias. Quando a gente lê a genealogia de Mateus e conhece a história bíblica e sabe os detalhes dos personagens aqui envolvidos, reis maus, homens de uma reputação muito questionável, mulheres presentes, não era comum mulheres participarem e terem seu nome citado nas genealogias, e não eram qualquer mulheres, eram mulheres que carregavam consigo nódoas morais, estrangeiras aqui presentes, e a gente fica impressionado como o Filho de Deus vem de uma família assim, de uma família tão complicada, gente, de ascendentes tão questionáveis, de índole e conduta tão questionável. Há um autor muito conhecido, chamado Philip Yancey, ele mencionando sobre essa genealogia, ele destacava uma impressão que lhe causava grande espanto, e que é o espanto que também me causa. Por que Jesus vem justamente dessa família, dessas pessoas? Porque, afinal de contas, Jesus foi o único ser humano que já existiu nessa terra, que teve o privilégio de escolher onde e quando nasceria, que família seria a sua, que linhagem o traria ao mundo. Nenhum de nós tem a opção disso. Nós simplesmente chegamos, e quando nos damos conta, temos um pai, uma mãe, e tem uma família. Mas Jesus foi o único ser humano que pisou aqui, que antecipadamente ele poderia escolher. Ele poderia escolher que pai ele teria, que família ele teria, que linhagem seria a sua. Mas ele escolhe essa. Ele escolhe essa linhagem que nós estamos mencionando. Mateus, ele aqui faz opção de uma espécie de amostragem. Essa amostra ela é representativa, meus irmãos. Ele não esgota detalhadamente todas as gerações de pais e filhos que existiram entre Abraão e Cristo. Ele faz isso por meio de representação, escolhendo 42 gerações de judeus, a fim de estabelecer a linhagem real de Jesus Cristo. E ele, obviamente, quis unir Jesus com Abraão, que é o pai da nação de Israel, e quis unir Jesus a Davi, que é o rei da promessa messiânica. Para isso, apontar a totalidade da história da salvação em Cristo, mostrando que Cristo cumpriu tudo o que era exigido para que ele, de fato, fosse reconhecido como verdadeiro Messias. O público que recebe o texto de Mateus, inicialmente, são judeus. E Mateus tem a intenção de, nesse texto, em todo o seu evangelho, provar que Cristo era, de fato, o Messias esperado. E para que Cristo fosse o Messias esperado, Mateus tinha como missão, antes de falar do seu nascimento, falar de onde ele veio. Porque existiam exigências em relação à sua linhagem, à sua família. Para que ele, de fato, reivindicasse o trono de Davi e fosse o rei esperado, ele deveria pertencer a essa linhagem que Mateus cita. E por isso que ele a cita aqui, meus irmãos. Eu sei que talvez a gente não dê tanta importância hoje à nossa árvore genealógica. Não sei se você conhece de muito longe os seus familiares. Talvez o máximo que você conheça seja seu bisavô, ou ouviu já dos seus pais, dos seus avós, falar da sua ancestralidade, mas talvez você tenha tido pouco contato com os seus antepassados. E nem te interesse muito saber. Provavelmente você não chega num lugar e cita o seu bisavô dizendo, eu sou bisneto do fulano. Mas naquele tempo, gente, a linhagem era algo muito relevante. A linhagem, ela tinha o papel, meus irmãos, de estabelecer a herança de uma pessoa. Por exemplo, a partir da conquista, as famílias foram alocadas em espaços e geografias muito definidas. E você precisaria provar que pertencia a determinada ancestralidade para ter direitos sobre aquela terra. Terras que eram específicas. Por exemplo, as porções geográficas destinadas a uma tribo eram específicas. Portanto, pertencer àquela tribo era ter direito naquele espaço de chão e naquela geografia. Portanto, reivindicava-se a comprovação que você pertencia àquela família. Era importante também porque
se estabelecia, meus irmãos, a legitimidade. A legitimidade, por exemplo, de pertencer ao ministério sacerdotal. Nenhum homem poderia reivindicar o direito de cultuar o Senhor e de ser um sacerdote no meio do povo judeu se ele não comprovasse a linhagem que descendia justamente da família levítica, que eram os sacerdotes que Deus estabeleceu e a família que Deus estabeleceu para o ministério sacerdotal. A linhagem tinha importância no tocante, meus irmãos, a direitos de uma pessoa. A direitos, por exemplo, que envolvia uma herança, que envolvia o trono, como é o caso de Jesus. Traçar a linhagem familiar, meus irmãos, fornece um sentido de identidade. As histórias familiares e genealogias, elas são partes vitais de quem você é. Você é o mundo que te formou, a sua própria família, a sua própria ascendência. E é importante pensar isso em Jesus, porque ao pensar no Natal glorioso de Cristo, sua genealogia, e Mateus faz opção de, ao mencionar o nascimento de Jesus, começar pela sua genealogia. Ele quer claramente colocar nossa atenção, meus irmãos, nessas listas de nomes estranhos, difíceis de ler, incomuns para o nosso contexto, nosso ambiente, mas enxergar nessas pessoas e nas histórias de vida, porque são apenas nomes, mas aqui tem dramas, histórias, tem tessituras complexas, gente, na vida dessas pessoas, na história dessas pessoas citadas. E Mateus claramente chama a nossa atenção para perceber a fidelidade de Deus, a graça de Deus, a realeza de Cristo, a sua divindade. Tudo está aqui nessa lista de nomes. E é sobre isso que eu quero trazer nesta noite, meus irmãos. Cada nome mencionado é um marco de Deus cumprindo seus propósitos ao longo dos séculos, usando tanto os altos quanto baixos da história humana, para preparar o mundo para a recepção do Salvador, do seu próprio Filho. E quando eu quero falar de Natal glorioso nesta noite, eu quero olhar para essa linhagem, para essa genealogia, e pensar com os irmãos como a genealogia de Jesus confirma o quanto o seu nascimento é glorioso. Porque essa foi a percepção que eu tive. Esse Natal glorioso, ele é confirmado nessa genealogia. E provavelmente Mateus tem isso em mente quando cita todos esses nomes que nós temos no capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 17. Como é que essa genealogia confirma o nascimento glorioso de Jesus? Primeiro de tudo, testemunhando a fidelidade de Deus, essa fidelidade que se estende de geração a geração. Mateus queria chamar a nossa atenção para um Deus que se revela e é reconhecidamente um Deus fiel, fiel às gerações. Nós passamos e simplesmente deixamos apenas uma memória para ser recordado. Nós somos seres que habitamos no tempo, numa dimensão de temporalidade. Não estamos antes e não estaremos depois. Deus é aquele que estava ontem, que está hoje e que estará amanhã. O nosso Deus é um Deus de gerações, meus irmãos. E a Bíblia por muitas vezes retrata essa fidelidade de Deus. E Mateus faz isso quando ele começa a sua genealogia citando esses dois personagens muito emblemáticos na história do povo de Israel. Perceba como diz o versículo 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Aqui Mateus está chamando nossa atenção para a fidelidade de Deus que se estende de geração a geração. Abraão é o homem que recebe uma promessa de Deus, que por meio da sua descendência, todas as famílias da terra seriam abençoadas. E embora a gente comece a ler a história de Abraão, e seja levado a pensar que essa descendência seria abençoada a partir do seu filho Isaque, porque ele era o filho da promessa. Logo depois, lá no livro de Hebreus, a gente vai perceber que embora Abraão tenha recebido sua promessa, que era o filho querido, nascido da sua esposa, ele jamais pensou naquela realidade como a concretização final das promessas que Deus havia feito a ele. A gente é mais esclarecido a isso quando a gente lê Gálatas e Paulo traz à tona de que o herdeiro Isaque era apenas o pai do verdadeiro herdeiro, porque o verdadeiro herdeiro era Cristo. E Paulo vai dizer isso.
Paulo vai dizer que o herdeiro de Abraão, pelo qual abençoaria todas as famílias e nações da terra, não era Isaac. Isaac não era esse abençoador das nações. A promessa de Deus, na verdade, se referia a Cristo. E, portanto, quando Mateus chama a atenção para Cristo como filho de Abraão, Mateus está dizendo: Cristo é filho de um Deus fiel, que se estende de geração a geração, e cumpre aquilo que fala, e cumpriu aquilo que falou ao seu amigo, ao seu servo Abraão. Vejam, esse homem que nasceu é filho de Abraão, ele é cumprimento daquilo que Deus o disse, quando tirou da sua família e disse: de ti farei todas as famílias da terra abençoadas. Foi por meio dele, do Messias, que esta bênção agora se estende para as famílias e para as nações. Mas Mateus cita também Davi, e quando ele cita Davi, ele reafirma a promessa gloriosa que Deus faz a Davi. 2 Samuel capítulo 7, versículo 16, a promessa de que Davi teria um reino que nunca seria destruído, um trono que nunca seria abalado. Que reino é esse? Que rei é esse? O nosso pastor pregou sobre isso de manhã. E quando a gente vai lendo a sucessão da linhagem de Davi, a gente percebe que esta promessa não faz sentido na vida de nenhum daqueles homens. Porque depois de Davi vem Salomão, um homem que se corrompe, se envaidece pela sua sabedoria. Depois vem Roboão, um filho, prepotente, ambicioso, impulsivo, que literalmente divide o reino. E agora, ficando apenas com a parte sul daquele reino e governando a partir de Jerusalém, a gente percebe uma série de descendentes de Davi, homens maus, corruptos, desleais à lei de Deus, que de nenhuma forma enobreciam a memória, a vida e a história de Davi. E por muito tempo alguém olharia para aqueles reis e diria: cadê a promessa? Cadê o herdeiro que sentaria no trono para sempre? Mas aquilo ainda aguardaria um desfecho mais trágico, porque viria a Babilônia, invadiria Jerusalém, destruiria tudo, destronaria o reino, terminaria com tudo que restou de beleza e de glória no reino em Jerusalém. E aí alguém olharia e diria: cadê a promessa? Cadê o herdeiro de Davi? Cadê o trono que nunca seria abalado? Cadê o reino que seria eterno? Ora, nenhum daqueles homens eram aqueles pelos quais o próprio Deus se referiu quando fez essa promessa a Davi. Porque quando ele fez essa promessa a Davi, de um reino eterno, de um trono inabalável, ele não estava falando de qualquer um daqueles reis que existia. Ele falava do seu próprio filho, que viria como descendente de Davi, e quando chegasse, sentaria num trono que nunca mais seria arrancado de lá, porque o seu reino é reino eterno. Nós ouvimos isso na mensagem de hoje, meus irmãos, e está no livro de Isaías. Essa promessa gloriosa Mateus está trazendo à tona, quando ele diz: ele, o Cristo, que eu vou logo mais falar de como ele nasceu. Ele é descendente de Davi, ele tem nas suas veias o DNA de Davi, o sangue de Davi. Ele é o legítimo herdeiro, não só para sentar no trono, mas ele é aquele pelo qual Deus falou que sentaria no trono definitivamente, e o seu reino jamais teria fim. Leia a genealogia assim, meus irmãos. Mateus professando a fé nesse Deus que é fiel de geração a geração. Um Deus que não se esquece do que prometeu. Um Deus que faz promessa a Abraão e 2000 anos depois cumpre na vida do verdadeiro herdeiro, que seria o abençoador das nações. E nós estamos aqui porque essa promessa se cumpriu para ser bênção também na minha e na tua história. Quando você abrir a genealogia de Mateus 1, que os seus olhos se voltem para a realidade de que você serve um Deus que estende a sua fidelidade de geração a geração. Eu acho tão especial isso, porque nós somos, por muitas vezes, tentados, meus irmãos, a investir tudo nesta vida, pensando que ao acabar aqui a vida, não há mais nada a se esperar para um outro tempo e para uma outra realidade. E os homens de Deus, e essa história que Hebreus 11 traz para a gente,
Todos eles viveram nessa perspectiva de uma realidade para além da própria existência, porque eles criam nesse Deus que tem uma fidelidade pronta e firme e estabelecida para perpetuar-se de geração a geração. Eu acho tão maravilhoso, meus irmãos, quando o autor aos Hebreus começa a citar todos aqueles heróis, e aí ele para e diz, e Deus não se envergonha de chamá-los seu Deus. Eu acho tão impressionante, porque é isso que a gente vê na Bíblia. O Deus que se revela e diz, eu sou o Deus de Abraão. O Deus que chega para Isaac e diz, Isaac, eu sou o Deus do teu pai Abraão. O Deus que chega para Jacó e diz, eu sou o Deus do teu pai Abraão e do teu pai Jacó. O Deus que muitos anos depois chega para Moisés, lá no deserto de Midian, e diz, Moisés, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Deus que no meio do sofrimento dos seus filhos, séculos e séculos depois, a Bíblia diz, e Deus se lembrou do seu servo Abraão. A memória de Deus é viva sobre nós, sobre nossa relação com Ele, sobre aquilo que Ele nos prometeu. Acredite, coisas que Deus prometeu ao seu respeito, talvez você não enxergue em vida, mas Ele não se esquecerá, e no tempo oportuno Ele fará ser cumprido aquilo que Ele falou ao seu respeito. Talvez essa bênção seja tocada pelas futuras gerações da tua casa. E quem sabe um dia, muitos anos depois, Deus visite um neto seu e diga, eu sou o Deus da tua avó Maria. Eu sou o Deus do teu avô José, do teu avô João, do teu avô Antônio. Eu sou o Deus dos teus pais. Mas meus pais não existem mais, eu sou o Deus deles. Fiz promessa a eles. Chegou o dia de ser cumprida na tua vida, na tua história, porque Ele vela para cumprir a sua palavra. Quando estamos diante do nascimento de Jesus, nós estamos diante disso, meus irmãos, da fidelidade de um Deus que estende sua fidelidade de geração a geração. Perceba, os caminhos são tortuosos. Essa gente não é nobre, não é exemplar, não é virtuosa. Mas Ele não se esquece do que prometeu. Aleluia. Aleluia. Mas há uma segunda forma, meus irmãos, que a genealogia de Jesus confirma o quanto o seu nascimento é glorioso. E Mateus fala disso. Em segundo lugar, ela testemunha isso, revelando a inclusão de pessoas imperfeitas no plano da redenção. Quando a gente lê a história, quando a gente lê a história do nascimento de Jesus, sob as lentes da sua genealogia, a gente fica impactado. Como Deus tratou de fazer de histórias aparentemente inúteis e descartáveis, em histórias redimidas. E Ele faz isso. Ele faz isso incluindo reis maus. Eu citei aqui alguns, meus irmãos. Tem homens aqui que não podia ter o nome aqui, que Mateus não poderia tê-los citado aqui, porque não são nobres, não são dignos de assinar o seu nome na linhagem do Filho de Deus, do Messias prometido. Meus irmãos, ele cita Roboão, ele cita Abias, ele cita Asa, ele cita Jotão, ele cita Uzias, ele cita Acais, ele cita Manassés, o pior de todos. Ele cita, meus irmãos, homens que não podiam ter o seu nome aqui. Ele cita Amon, ele cita Josias, ele cita Jeconias. Nenhum desses homens eram dignos. Esses homens corromperam o coração, desviaram o coração do povo de Deus das leis do Senhor, do sacrifício ao Senhor. Mas o que é mais impressionante, ele cita mulheres estrangeiras, ele cita mulheres de reputação muito duvidosa. É impressionante ao citá-las. Ele faz, meus irmãos, a gente perceber que o nascimento de Jesus, a vinda de Cristo, ela vem para redimir histórias, ela vem para incluir pessoas imperfeitas, pessoas que não são dignas. Afinal de contas, é para isso que Ele vem,
para salvar, para redimir, para dar um novo futuro a quem acha que não tem futuro, para dar um novo final para quem acha que vai ter um final infeliz, está sentenciado a uma sequência de miséria, de desgraça. Porque é assim que às vezes a gente olha para a nossa própria vida. Por vezes a gente percebe que estamos marcados pela dor, pelo infortúnio. E talvez procurando ajuda, a explicação que venha para a gente é que repousa sobre nós um destino inexorável, inalterado. Talvez uma herdade de uma família, de uma marca terrível, de violência, de abusos, de transgressões, e a gente carrega aquilo como vergonha, como estigma, e por vezes até se permite pertencer àquilo e repetir os mesmos erros, como se fosse algo que também está posto sobre nós, como uma espécie de fardo que não podemos nos livrar. Eu já vi pessoas agindo assim. Eu sou assim porque minha família é assim. Eu trato mal as pessoas porque meu pai era assim. Eu ajo assim e falo dessa forma com grosseria porque essa é a linguagem que eu fui formado. A violência simbólica, física, permeia a minha formação. Eu sou de uma família de gente má, de gente perversa. E a pessoa aceita aquele estigma como se estivesse sentenciado a repetir as mesmas marcas, os mesmos atos, os mesmos trajetos. Talvez você venha de uma família destroçada, casamentos despedaçados, vão de geração a geração, deixando, meus irmãos, um rastro de dor, de sangue, de traições. E você olha para a tua família e às vezes, olha, Deus está falando com gente aqui agora. E você já se pegou chorando, achando que não vai conseguir ser fiel à sua esposa, não vai conseguir ser um bom pai, porque você não teve um bom pai. E você já descobriu que o teu avô também não foi um bom pai. E você já descobriu que o bisavô também não foi um bom pai. E você se acha como se uma teia te prendendo, e você não conseguindo se livrar daquilo. Eis o Filho de Deus nasceu para redimir você das amarras do pecado. Você pode ser livre, você pode ter sua história redimida. Levante a sua mão para agradecer Jesus. Ele chegou, aleluia. Ele chegou para redimir a tua história. Ele chegou para empregar o nome dele no seu nome. Até hoje, ninguém seria capaz de confiar em você, porque bastaria ver o sobrenome, porque saberia de onde você veio. Mas a partir de Jesus, tudo mudou, porque agora Ele também está na tua família, Ele também está na tua linhagem. Ele não se envergonha de ser chamado teu Deus. Eu sinto a glória de Deus nesta noite, nesta casa, meus irmãos, porque Deus quer redimir a história da tua casa. Você não será a continuidade de tudo que você já ouviu de dor e de desgraça. Você é o ponto final disso e o recomeço de uma linda e maravilhosa história, assim como é Jesus de Nazaré chegando ao mundo. É incrível. Mateus vai citando. Ele cita Tamar. Se eu pudesse contar as histórias desse povo, gente. Ele cita Tamar, ele cita Raabe, oh meu Deus, cita Ruth, e aí quando ele vai falar de Batseba, ele nem diz o nome, eu não sei porquê, não sei se Mateus tinha alguma coisa com ela, eu sei que ele está dizendo a mulher de Urias, porque das outras ele cita o nome, mas dessa ele nem cita o nome, e aquela, a mulher de Urias, ele sequer a menciona no texto, mas a verdade é que, nessa percepção nossa de que há uma indignidade na presença dessas pessoas aqui, Mateus quer com isso dizer, não, Jesus redime a história deles e delas, elas estão incluídas no plano da redenção. Deus escolheu que elas participassem desse plano, dessa história, dessa trajetória, dessa linhagem, dessa jornada. Oh, coisa maravilhosa. Mas também Mateus destaca, meus irmãos, para a amplitude, a universalidade da salvação que vem por meio daquele que ele vai logo mais narrar o seu nascimento. Porque ao citar Moabita,
Ao citar mulheres estrangeiras aqui, ele vai dizer: este que vem, ele não é patrimônio particular do judeu. Ele não é o Messias apenas para salvar o judeu da opressão de Roma. Ele é o Salvador de todos os povos, de todas as nações. Veja a cananeia Raabe, veja a moabita Ruth, elas estão aqui. E elas estão aqui para dizer que o Salvador que chegou, ele vem oferecendo salvação a todos e a todas. Ninguém está de fora deste convite dado, ofertado. Jesus ama você. Você precisa aceitar isso e acreditar nisso. Ele ama você. O convite de salvação é para você também, para todos. Estas mulheres aqui, estrangeiras como eram, é a confirmação disso, de que a promessa de salvação agora é extensiva a todos, a todos, a todos e a todas. Mas há uma terceira coisa que Mateus quer destacar nessa genealogia. Primeiro, ele quer destacar a fidelidade de Deus, que se estende de geração a geração. Segundo, ele quer destacar a graça de Deus, que acolhe e que inclui os imperfeitos, os excluídos. Mas terceiro, ele quer destacar a realeza de Cristo. Eu acho tão maravilhoso, porque quando ele vai mencionar o nascimento de Jesus, e ele vai fazer isso a partir do versículo 18, ele não esconde nenhum detalhe de como é dramático aquele momento, e de como é singelo, humilde, e marcado de uma simplicidade escandalosa. Ao passo que no texto que ele escreve na genealogia, ele comprova por A mais B que ele é de fato o Messias prometido e o legítimo herdeiro do trono. A partir do versículo 18 ele vai dizer: ele é rei, mas ele é um outro tipo de rei. E eu vou mostrar a vocês. Vocês sabem como ele nasceu? Aí ele começa a contar. Ele nasceu numa manjedoura. Este rei não nasce nos palácios luxuosos de Roma, nem mesmo no palácio de Herodes. Esse rei que acabou de chegar é um menino simples, humilde. Ele vem e será identificado como filho de um carpinteiro e de uma moça simples, pobre, lá de Nazaré. Este rei terá vida comum e vida simples, será perseguido, terá que fugir para o Egito para escapar da morte de um homem terrível que haverá de querer matá-lo a todo custo. Ele narra tudo isso. E ao narrar tudo isso, ele está nos apresentando o rei que chega do jeito mais simples e humilde que a gente pode pensar. Isso faz a gente ter um duplo olhar para esta cena da manjedoura. E o primeiro olhar que a gente precisa ter em relação a esta cena é o olhar de reconhecimento e adoração àquele que é rei e é comprovadamente rei. Mateus prova isso. Portanto, não estamos diante de um menino qualquer. Mas a segunda coisa que a gente precisa ter, e o segundo olhar que a gente precisa ter para esse menino, em vista da sua realeza, é o que o reino que ele pertence representa. Não é nada parecido com os reinos desse mundo. E, a meu ver, a gente tem muito problema com isso. Porque a gente ainda é marcado com todos os emblemas e símbolos que envolvem os reinos desse mundo. E a gente, no fundo, ainda padece das mesmas síndromes que os discípulos padeciam. A gente gosta de trono, de holofotes, de destaque. A gente gosta dos primeiros lugares. No fundo, a gente gostaria que esse reino fosse terreno e houvesse um lugar privilegiado para a gente estar ali, usufruindo de todas as benesses de pertencer ao palácio real. Às vezes nós carregamos inconscientemente, meus irmãos, essa inquietação de querer ser assim, de querer viver a realidade desse reino, um reino terreno e um mundano, em que os símbolos do poder têm a ver com glória humana, com ostentação, com riqueza, com reconhecimento humano. Mas esse rei que Mateus fala, ele não é esse tipo de rei. Ele é humilde. Aliás, ele é o mais humilde de todos. Ele é simples. Ele anda como um homem simples e pobre no seu tempo. Ele tem necessidades como um homem simples e pobre do seu tempo. O próprio Paulo, ao falar dele e falar do seu estado de descida e de humilhação, menciona que ele não é só um humano, um Deus humano, ele é o humano dos mais humanos, dos mais simples dos humanos. Paulo diz que ele é servo, ele é comparado a escravo. Esse é o estilo de vida dele, ele não é parecido com um nobre no seu tempo. E talvez isso aponte para a gente, meus irmãos, um caminho muito importante que a gente deva trilhar em relação a este reino.
porque este reino não é terreno, este reino não tem a ver com pretensões de poder nesta vida. Este reino aponta para uma realidade invisível, espiritual. Ele disse isso: o meu reino não está aqui, não está ali, o meu reino está dentro de vocês. Portanto, pertencer a este reino, ser súdito desse rei, é ser guiado, meus irmãos, e é ser orientado por uma lógica de um reino que não se parece com nada deste mundo, mas é rei, mas mesmo assim é rei. Aliás, só Ele é o verdadeiro rei. Só o seu reino de fato não terá fim, só o seu reino durará para sempre. Eu acho tão impressionante porque ele vai viver o seu ministério. Com 33 anos ele vai ser crucificado. Pilatos coloca lá na faixa lá, e a placa fica bem grande: este é o rei dos judeus. Quando as autoridades de Jerusalém ouvem que tem a placa, eles vão lá e testemunham, correm lá no palácio, no pretório, e diz: arranque essa placa, esse homem não é o nosso rei, nós não queremos parte com ele. É tão curioso, gente, porque eles desejaram aquilo séculos e séculos. Aquele é o verdadeiro rei, transfigurado, crucificado, sangrando e morrendo. Interessante que Zacarias fala que haverá um tempo futuro em que este rei virá, e agora glorioso, glorificado. Os próprios judeus que outrora rejeitaram, viraram as costas, o desprezaram, se vergonharam dele. Quando o verem de novo, incrivelmente, ele trará no seu corpo as marcas da crucificação, e os judeus terão uma compreensão coletiva e comunitária, que ele era aquele crucificado da sexta-feira. E aí o texto diz que eles chegarão para ele e dirão: que feridas são essas? E ele dirá: essas são as feridas que eu fui ferido na casa dos meus amigos. E o texto fala que haverá um grande quebrantamento em Israel. Todos os judeus ajoelhados, olhando para ele, dizendo: tu eras o nosso rei, tu sempre foi o nosso rei. Graças a Deus que esta verdade já está revelada para mim e para você. E se você reconhece isso, levante a sua mão para adorar o único rei. Aleluia. Ele reina dentro de nós. Mas chegará um dia que esse reino transbordará e será visto em tudo e todos. É esta a imagem que Mateus quer passar. Mas por último, os músicos já podem vir se aproximando. Mateus, ao citar esta genealogia, ele não só destaca a realeza de Cristo ao mostrar que ele pertence à linhagem real. Afinal de contas, ele é o cumprimento das promessas feitas ao grande rei Davi. E ele, Cristo, é o rei eterno que trará o rei de justiça, paz e salvação. Conforme o nosso pastor pregou hoje de manhã, o Natal glorioso, meus irmãos, celebra a vinda desse rei. Celebra o rei que chegou, e chegou para sentar no trono que nunca mais terá fim. O começo é simples e humilde. É como um grão de mostarda, assim como ele disse na parábola. É como uma pequena pedra lançada, conforme vista no sonho de Nabucodonosor. Grandes reinos se levantaram e todos sucumbirão. E uma pedrinha pequena lançada começa a crescer e se tornará uma montanha que encherá toda a terra. E aí o rei pergunta: Daniel, que montanha é essa? Daniel diz: rei, Babilônia vai cair. Vem um reino depois que vai cair também. Vem um depois que vai cair também. Vem mais outro que vai cair também. Mas um dia, um reino começará simples e humilde, como esta pedrinha pequena. Mas ele vai crescer. Ele vai se expandir. Ele vai encher toda a terra. Este reino nunca mais terá fim, Nabucodonosor. Alamana, quem pertence a este reino? Quem pertence a este reino? Quem pertence a este reino?
Quem pertence a esse reino, quem pertence a esse reino, quem pertence a esse reino. Por favor, não olhe, não imagine aquela criança embalada no colo de Maria, como uma criança impotente, desabrigada, abandonada. Não, aquele é o rei. E essa percepção Martinho Lutero teve, quando ele disse: aquele bebê embalado no colo de Maria é o rei que naquela hora está governando o mundo, está sustentando a terra. Ele é rei, ele é legítimo rei. Ele chega para sentar no trono que lhe pertence. Mas por último, Mateus quer também destacar a sua divindade. E Mateus é muito sutil ao fazer isso. Vamos para o texto. Meus irmãos, nós temos aqui quedas intermitentes da luz. Fiquem tranquilos, tem gerador, e nós vamos ter luz e som e glória até o final do culto. Olha aí como é bom. Glória a Jesus. Mas Mateus fala uma coisa muito interessante que reforça e afirma a divindade de Cristo. Acompanhe comigo o texto. Ele diz assim: Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó. Aí ele diz: e Jacó gerou José. Olha como é que ele fala. José não gerou Jesus. José é marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Ele interrompe um fluxo narrativo, porque a sequência natural é essa: e José gerou Jesus, mas José não gerou Jesus. José é pai adotivo de Jesus. Jesus é descendente legal de José, mas ele não é fruto do corpo, do DNA, da genética de José. Ele nasce de Maria, mas ele foi gerado pelo próprio Espírito de Deus. Afinal, ele é o Deus humanizado, encarnado no meio de nós. E Mateus faz questão de dizer isso. Veio José, e o José é marido da Maria, da qual nasceu Jesus. Porque o pai dele está lá. É por isso que está no Salmo esta frase, meus irmãos, Deus dizendo: tu és o meu filho e hoje eu te gerei. Oh, coisa gloriosa. É o menino Deus. O menino Deus. O menino Deus. Jesus de Nazaré é Deus. Não queira humanizá-lo excessivamente. Não queira romantizá-lo excessivamente. Aquele menino é Deus. Ele salva. Ele perdoa. Ele julgará com justiça. Ele criou a terra. Foi por meio dele que tudo existe, tudo veio existir. Ele é o sustentador de todas as coisas. É para ele que a vida existe e acontece. Ele é Deus. Ele é Deus. E Mateus está dizendo aqui: ele é Deus, ele é Deus, ele é Deus. Ele não é um simples rei. Ele não é mais um da família de Davi. Ele veio do próprio Deus. Sua mãe é Maria, mas ele foi gerado pelo próprio Deus. Esta é a afirmação mais gloriosa a ser feita no dia do Natal. Não é um menino qualquer, é Deus chegando, é Deus habitando no meio de nós, é Deus armando tenda no meio de nós. Portanto, a Ele seja a glória, seja o louvor para sempre. Você pode adorá-lo agora, porque Ele é Deus. Ficamos de pé nesta hora, meus irmãos. Oh, afirmação gloriosa feita sobre Ele por Mateus. Ele é o nosso Deus. E se Ele é o nosso Deus, Ele pode te salvar. É justamente por Ele ser Deus que a história de dor e as marcas do pecado e da vergonha são interrompidas. Ele dá um ponto final, porque Ele não nasce da família de José e de Maria. A presença de Deus nesse processo interrompe o ciclo de maldade.
Ele não é mais um, Ele é Deus. E Ele chega para estabelecer um novo começo para a sua própria história, para a sua própria linhagem, mas também para a história de cada uma das pessoas que estão aqui essa noite. Os irmãos vão cantar ao Senhor um hino. Enquanto eles cantam, eu quero desafiar você a sair do lugar que você está e vir aqui receber a oração. Se você recebe esta palavra, ela chega ao seu coração, e você tem desejo de pertencer a este Cristo, a servir a este Cristo, a entregar a sua vida a este Cristo, a consagrar a sua família a este Cristo, o Rei, o Deus encarnado, conforme manifesto e revelado na sua própria linhagem. Talvez você se identifique com a história dessas pessoas aqui, e é lembrado agora que em Cristo você pode recomeçar, você pode viver uma nova história, você pode viver um novo dia. Venha aqui agora em nome de Jesus. Saia da onde você está e venha. Enquanto os irmãos adoram, você vem. Você vem. Eu te convido a vir. Venha.